A gente vai fazer como uma palestra hoje. Eu não sei se é bem isso, mas a gente vai parar hoje para fazer uma reflexão do que é a vida, né? É tão gostoso quando nós temos a compreensão de quem nós somos, a compreensão do espaço físico ao qual nós estamos envolvidos e ocupamos. É muito bom termos compreensão de todas as coisas. Quando você toma um suco e alguém fala para você, isso aqui é um suco de uva, e você vai pesquisar e vai ver que é um suco de romã. Então, você tomou um suco até que você tenha gostado dele, porque é bom o suco de romã, né? Não sei se vocês gostam ou não, eu gosto muito, mas o suco de romã é muito bom. Mas bom seria mesmo se você tomasse um suco de romã sabendo o que é romã. Isso é só uma explanação do que aconteceu ontem com a gente. E a gente tomando um suco, e eu dizendo, né? Porque se eu falo que é suco de romã, ele está tão mal falado aqui que ninguém toma. Então você põe lá e fala, isso aqui é um suco de uva. Mas é bom quando nós temos compreensão de quem nós somos, do que nós percebemos, né, do que está à nossa volta. E a gente fala muito de testemunho, né? Eu gosto muito de ouvir testemunhos, eu gosto muito quando uma pessoa traz algo da parte de Deus, né, como um milagre, como uma resolução aparentemente impossível, e Deus traz à tona e mostra aos nossos olhos físicos o que Ele está fazendo. E eu estava vendo um relato de um homem, só dar uma introduçãozinha aqui para você entender o que nós vamos fazer hoje. Eu estava vendo o relato de um homem de 91 anos, que mexeu bastante comigo, eu gostei muito. Isso foi na quarta-feira, e depois, quando foi na quinta-feira, o pastor Ailson trouxe uma mensagem, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, e eu até perguntei para ele, acho que você andou vendo o mesmo vídeo que eu, porque mexeu bastante comigo. Quando você olha para a razão da vida, eu estou numa idade assim que eu tenho dó até de barata, viu? Eu não posso matar nem barata. Eu falo, puxa vida, deixa a bichinha viva, né? Deixa o ratinho vivo, todo mundo querendo matar rato, querendo matar barata. Então, a gente alcança um momento na nossa vida em que você começa a se sensibilizar com a própria razão da vida. E eu realmente fico olhando para todas as coisas e valorizando coisas que eu não valorizava quando eu tinha meus 20, 30, 40, 50. Opa, vamos parar por aí, que está aumentando a escada. E eu valorizo muitas coisas hoje, que eu não valorizava antes. E nisso eu começo a me sintonizar com a vida. Eu sei exatamente o lugar onde me encontro na vida hoje. Eu estou no final do tobogã. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas eu estou lá no final do tobogã. Quem conhece tobogã, hein? Aquele negócio, né, aqui. Então, ele tem cores. Lá embaixo está o vermelho, não está? É o perigo, é a linha de chegada. Mas isso é muito bom. Quando eu passo pela vida, olho para trás e vejo, eu já vivi muitas coisas. E tem muitas coisas que nos atrapalham na caminhada. Mas não devemos deixar as coisas atrapalharem quem nós somos, o que nós temos de bom dentro de nós. Que é isso que conta. É isso que conta no dia a dia. O que você tem de bom para apresentar para você mesmo e para apresentar para as pessoas. Então, o Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5, eu quero começar dividindo isso com você. Eu não sei se você quer acompanhar comigo ou se você tem tua Bíblia. Diz assim, lembre do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Eu vou ler na minha versão, que até para eu explicar fica melhor. Eu sou meio arcaico, eu tenho uma facilidade com a linguagem um pouco mais arcaica. Eu sou bem antigo. Diz a palavra assim, olha, lembre-se de onde caiu, arrependam-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Se arrependam, porque se não se arrependerem, virei e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que significa isso? Eu vou fazer a mesma pergunta, viu? Ainda que pareça plágio, é verdadeiro e é plágio mesmo. Eu estou copiando hoje. Na quinta-feira, o pastor Ailson fez uma pergunta para a igreja. Lembra de uma coisa boa da sua infância? Lembra? Você se lembra de algo bonito, gostoso na sua infância? Lembra? Você se lembra? Quem é que tem uma boa lembrança aí para compartilhar com a gente? Quem é que tem uma boa lembrança para compartilhar com a gente? Ou só eu que tive infância boa, gente? Jogar bolinha de gude? Fala uma. Jogar bete. Futebol na rua. Arrancar o tampo do dedo, né? Do quê? Chinela havaiana é uma boa lembrança? Ah. Quem mais tem boa lembrança aí? Tem muita coisa boa. A inocência, né? Uma das coisas principais e que a gente deixa de lado é a inocência, né? Uma das coisas que nós jamais deveríamos esquecer e deixar de lado, a inocência. Deixar as coisas acontecerem naturalmente sem que eu seja atingido por elas. Porque a pessoa, quando anda na inocência, é como andar com os olhos tapados, né? Como se colocar uma venda nos olhos e vai embora. Tropeçou, caiu, de repente você pensa que simplesmente tropeçou. Não, alguém pôs o pé na frente, mas você está com os olhos tão fechados que você não viu que alguém colocou o pé ou um obstáculo para que você caísse. Sabe? Aquela coisa de caso pensado. Então você vai embora, sem se preocupar com nada, sem adoecer o corpo físico, sem adoecer a mente, sem ficar se alimentando de uma comida apodrecida, porque quando nós estamos revivendo o passado, aquelas coisas que fizeram mal, é como se nós estivéssemos comendo algo podre e faz mal para a gente. É tão bom quando você se lembra das coisas boas, porque é como um alimento fresquinho, que traz à memória algo que te dá esperança. Lamentações 3:21. É muito bom estarmos preparados em todo tempo para as coisas boas. E é bom fazer o bem. Então, eu quero que você agora preste atenção nesse vídeo. Nós vamos passar um vídeo, eu não vou passar ele todo, porque ele tem 16 minutos, mas nós vamos passar 4 minutos dele, que é onde eu vou entrar na mensagem. Eu gostaria que você estivesse muito atento nessas palavras, no que nós vamos ver, coisas que vocês já conhecem, viu? Amém. É um relato de um homem que viveu as atrocidades de uma guerra. E eu sempre falo que nós valorizamos a vida quando nós passamos por dificuldades. Quando nós passamos, como diz a palavra, pelo vale da sombra da morte. Quando nós não temos o que comer, quando nós não temos o que beber, quando nós vivemos como escravos, quando nós vivemos como bicho. E esse relato tem 16 minutos e ele vai falando, mas a palavra que ficou no meu coração foi gratidão. Esse homem fala de amor pela vida, ele fala de gratidão. Ele falando e no relato, ele deixa muito claro o quanto ele ama a vida, o quanto ele é grato pela vida. Ele perdeu a mãe, perdeu uma tia grávida, perdeu avós. Toda a família foi colocada numa câmara de gás e o soldado pega de uma maneira muito sarcástica, mostra, está vendo aquela fumaça que está saindo lá? A sua família está saindo por aquela fumaça. Ou seja, câmara de gás, as pessoas morrem e esse homem traz no coração uma gratidão pela vida. E eu comecei a pensar o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou miserável, o quanto eu não tenho nada de Deus no meu coração, porque eu não consigo ser grato, porque eu só reclamo, porque eu só murmuro. Deus, quando faz o homem atravessar o Mar Vermelho, ele chega do lado de lá, murmurando. Ele se esquece que a tropa de Faraó estava atrás dele para matá-lo, para consumi-lo, para tirar a sua vida. E Deus abre o Mar Vermelho e o homem atravessa em terra seca. Do lado de lá começam a reclamar. Mais lá na frente, Deus tira Moisés, coloca Josué para continuar esse povo nessa caminhada até chegar
a terra prometida, a terra que emana leite e mel, e eles atravessam o rio Jordão, em terra seca. E eles chegam do lado de lá, murmurando. E nós vemos que a humanidade caminha dessa maneira, meus amados. E quando você vê um testemunho de um homem desse, você fala, não estou vivendo mais na terra, já cheguei no paraíso. Porque uma pessoa, para viver tudo isso que ele viveu com 13 anos, perder a mãe, perder tios, perder os avós, o pai tinha abandonado, a mãe tinha separado e casou com outra, ele tinha apenas 13 anos. Com 13 anos ele é tatuado, e ele fala que era de uma forma tão horrenda que demora um mês, se dá pus, infecciona, só um mês depois é que ele fica bom. E a palavra desse homem é, eu sou grato pela vida. Como Deus conseguiu colocar tantas coisas boas na minha vida em 91 anos. Ele é até sarcástico, né? Em 91 anos, Deus conseguiu colocar tantas coisas boas na minha vida, que eu só tenho gratidão pela vida. É incrível. Jesus Cristo, quando está no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, e eu saindo desse Apocalipse, capítulo 2, para fazer com que nós pudéssemos relembrar de coisas boas da nossa vida, eu comecei a olhar e falar, Senhor, o que é que faz um ser humano sofrer tanto que de noite ele tem um pinico? E você imagina, num campo de concentração, não tem banheiro, tudo é feito ali. À noite, aquilo é um pinico, durante a manhã, aquilo vira um prato para ele comer, nessa mesma vasilha, onde ele, perdão da palavra, onde ele defeca, onde ele urina, na manhã seguinte se torna um prato para ele se alimentar. E eu fico pensando na força que esse homem adquire, porque ele fala, eu escolhi o bem. No relato dele, ele fala, eu escolhi, eu coloquei na minha cabeça que eu iria escolher fazer o bem, e viver o bem, e ser grato pela vida, ser grato por tudo aquilo que Deus me deu. E aí você vai para onde? Onde a Bíblia te remete para isso? Se não for o Sermão da Montanha, onde Jesus Cristo fala, no versículo 3 do capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus coloca na mente do homem algo que contradiz o mundo, né? Bem-aventurado o pobre de espírito, Deus coloca do outro lado da polaridade da vida, algo que aparentemente seria ruim, se transformar numa coisa boa. Porque uma pessoa, o que eu disse no início, né? É você caminhar de olhos vendados, sem perceber a atrocidade do mundo, simplesmente vai. Vai com o coração limpo, vai com a mente vazia, sem olhar para as pessoas com maldade, sem olhar para as pessoas recriminando, sem olhar para as coisas que estão acontecendo comigo no dia a dia, simplesmente caminhe, sem ficar acumulando maldades, sem ficar acumulando o peso da vida. E depois ele continua dizendo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É errado chorar? Não é errado chorar. Você imagina, você pensa que esse homem não chorou, não? Muito. Porque ele tinha apenas 13 anos. Ele deve ter chorado de desespero, porque já não tem mais o pai, perdeu a mãe, e num campo de concentração, conseguiu fugir, mas depois, quando a Áustria é invadida, ele é pego novamente, e vai viver todas as atrocidades de um campo de concentração. E no relato dele, ele diz assim, olha, a coisa mais linda do mundo é quando eu sinto que eu tenho um chuveiro quente para tomar um banho, a água escorrendo pelo meu corpo. A coisa mais gostosa que tem é quando eu tenho um sabonete para lavar o meu corpo. E eu fiquei me lembrando, sabe do quê? E eu falei isso hoje de manhã, enquanto nós fazíamos o nosso estudo. O Espírito Santo tem essa ação. Quando você chega cansado do trabalho, você já fez sabe-se lá quantas faxinas durante o dia, já cuidou de sabe-se lá de quantas crianças, né? Criança teimosa, às vezes, não é teu filho, mas você tem que amar, você tem que cuidar, você tem que zelar. Quem trabalha na construção chega com o corpo muitas vezes machucado, o corpo moído, e a ação do Espírito Santo é como aquela água quentinha que esse homem relata. A coisa mais boa que tem é você tomar um banho quente. O banheiro, a água está fumegante, ela está quente, você tem um sabonete, e esse sabonete vai te limpar, e a água vai tirar toda a dor do teu corpo. Isso é saber reparar as coisas pequenas e que se tornam numa grandiosidade na tua vida.
Isso é ter a certeza de que você está percebendo o que Deus tem feito na tua vida todos os dias. Nós temos esse chuveiro, nós temos água quente, nós temos banheira, nós temos o melhor sabonete, nós temos o melhor shampoo, e nós pegamos a toalha, uma toalha felpuda, enxugando o nosso corpo e reclamando da vida. E esse homem fala que ele viveu esses momentos e que os dias eram de 22, 23, 24 até 26 graus abaixo de zero. E ele não tinha o que se aquecer. E no relato ele fala que a melhor coisa que acontecia, porque como eles comiam dessa maneira, eles tinham muita diarreia. Sabe o que aquecia esse homem? Ele falou, quando você chega nesse ponto, você perdeu a condição de ser humano. Você não sabe mais o que é ser humano. Nada mais importa. E ele diz no relato, quando ele defecava, quando tinha diarreia, era a única coisa que aquecia o corpo dele, e ali ele ficava, porque pelo menos estava quentinho. Conseguem entender isso? Conseguem entender o quanto nós somos injustos com o que Deus tem feito para nós? O quanto nós somos injustos tendo casas boas para viver, tendo carros bons para andar, tendo uma dignidade de jogar, aliás, eu acho isso indigno, né? Jogar comida fora, a revelia, quando a pessoa comia no mesmo prato que ela defecava. E ela precisava, porque era a luta contra a fome. E esse homem chega a um ponto de pesar 28 quilos. Mas ele fala, eu saí com vida. Não tem problema, eu saí com vida. E quando é liberto da guerra, ele vem para São Paulo. Ele volta para São Paulo, porque ele nasceu no Brasil, embora fosse filho de húngaros, ele vem para São Paulo e recomeça uma vida sem pensar em nada, simplesmente com uma ideia na cabeça, eu vou fazer o melhor. Eu vou produzir o melhor. Eu vou viver o melhor. Sabe por quê? Porque eu sou um homem livre. E nós somos livres. Quando você tem a sensação da liberdade, você tem a sensação de como se estivesse flutuando. Mas quando nós não somos gratos pela vida, nós temos a sensação do peso. Minha nora me disse essa semana uma coisa. Ela falou, porque ela chegou, né, ela está trabalhando e cuidar de criança, né, eu estou falando da Letícia. Ela falou, eu falei, está cansada, filha? Ela falou, não. Ela falou, muitas vezes, sogro. Ela soltou essa frase assim. Eu só perguntei se ela estava cansada. Falou, muitas vezes a gente toma como desânimo o cansaço. Desânimo é uma coisa, cansaço é outra. Eu não estou cansada. Eu não fiz nada para me cansar. Ela falou, às vezes a gente, meio desanimado, esse sentimento se confunde com cansaço. E muitas vezes nós estamos desanimados porque nós não conseguimos ser gratos pela vida que Deus nos deu. Nós somos muito ingratos. E quando nós possuímos, quando nós tomamos a forma e a consciência de um ser que é dotado de um espírito de amor, um espírito chamado Consolador, nós começamos a perceber que a gratidão é algo muito simples. Quando nós tomamos consciência que nós somos dotados do Espírito Santo de Deus, chamado Consolador, aí nós começamos a ser gratos. Eu não sei quanto a você, e isso veio trazer uma lição muito grande para a minha vida, muito, muito grande. Que eu falei, puxa vida, às vezes eu penso que está tudo certo e sempre me pego reclamando, sempre me pego dizendo que poderia ser melhor. Não, o ser melhor vai depender de mim. Vai depender de como eu me sinto. Vai depender de como eu me coloco diante da vida e diante das pessoas. Assim como muitas vezes eu reclamo de alguém, tem muita gente reclamando de mim. Então, espera aí. Eu não sou o único certo na face da terra. Porque se tem alguém que reclama de mim, significa que eu estou fazendo algo de errado. Eu não consegui ainda me encontrar no eixo da terra. Eu não consegui me colocar num ponto de equilíbrio onde todas as coisas são razoáveis para todos nós, indo e vindo, porque essa estrada é de mão dupla. Então, eu fazendo o bem, eu vou recebendo o bem. Eu sendo grato, eu vou receber gratidão. Então, muitas vezes a gente fala, puxa vida, eu fui tapete para aquela pessoa, e a pessoa não reconheceu nada. Puxa vida, eu fui uma ponte para aquela pessoa chegar até aqui, e aquela pessoa não reconheceu nada.
E eu comecei a reclamar esses tempos comigo mesmo e dizendo, puxa vida, meu Deus, todas as pessoas que vieram para cá, que estão aqui hoje, eu fui canal de bênção, então eu tenho que ser grato a isso, eu tenho que pensar nisso, naquilo que Deus me proporcionou para ser, não para pensar, puxa vida, a pessoa nem olha na minha cara, a pessoa não está nem aí para mim. Não, não é assim. Eu esqueço que as pessoas têm vida, eu esqueço que as pessoas têm o seu dia a dia, e elas precisam viver esse dia a dia. E eu tenho que glorificar a Deus pelo momento em que eu fui um caminho, o momento em que eu fui uma ponte, porque alguém foi ponte para mim. Aí eu me lembro, não, eu fui ponte, mas esqueço que alguém foi por mim. Então, quando eu perco o sentimento de gratidão pela vida, eu consigo simplesmente ver os defeitos das pessoas, ver a falta daquilo que eu não tenho e queria ver na outra, porque na verdade é isso, né? Quando nós não temos muito para oferecer, a gente tem muito para cobrar. Normalmente é assim, né? A gente sempre cobra, mas a gente não pensa que se alguém está nos cobrando é porque Deus nos deu a capacidade, nos deu a dádiva de sermos abençoadores. Então, glória a Deus por isso. Vamos pensar sempre nisso, né? Pensar na vida como algo de tão positivo, porque é a vida, é o respirar, é o deitar, é o levantar. Nós precisamos ter a consciência dessas coisas que parecem que virou obrigação de Deus na nossa vida. Não, é obrigado, Deus me deu vida, eu sou obrigado a dormir e acordar. Não, tudo isso é milagre. E quando você vai divagando nesse relato desse homem, eu disse para mim mesmo, como eu sou pobre de espírito, né? Mas não no sentido que Jesus Cristo fala, não no sentido de não resistir ao mal, porque ele fala lá embaixo, nessa mesma passagem, ele fala, não resistam ao mal, se alguém te fizer mal, ofereça outra face, a gente começa a viver melhor. Se alguém te faz mal, é porque você tem vida, você não morreu, porque para quem morreu ninguém faz mal, não é assim? Para quem está morto, morreu, ninguém mais vai fazer mal. Mas para quem está vivo e tem algo para oferecer, você já reparou que muitas vezes nós cobramos das pessoas somente aquilo que nós não temos? Eu não tenho paciência, mas quero paciência do outro. Eu não consigo oferecer outra face, mas quero que o outro ofereça. Então, é momento de refletir. Depois eu vou deixar esse link aí para vocês, que eu gostaria muito que vocês... Eu não sei se... Alguém aqui já viu esse relato? Não? Depois eu vou deixar, né? Depois o Tiago coloca esse link. Vai ser muito bom vocês olharem e ver o significado da vida. Só sente o que é a vida quem um dia quase a perdeu. Só sente o valor da vida quem nunca teve. Só sente a preciosidade das coisas que acontecem no dia a dia, aquilo que parece ser muito simples, aquele que nunca teve. Então eu gostaria que você parasse e pensasse no carro que Deus proporcionou ter, no trabalho que Deus te proporcionou, as condições de vida que Deus tem colocado diante de você. Talvez não seja aquilo que você queria, porque a expectativa é muito diferente da realidade. A gente só vive expectativa, a gente não encara a realidade, a gente não vive a realidade, e esse sentimento de gratidão, ele vai ficando obscurecido, ele vai ficando quase que num ponto morto. Então vamos começar a pensar, Senhor, o que é que eu tenho na minha vida para ser grato a Ti? Minha saúde não está muito boa. Poxa, mas Deus deixou a medicina para a gente cuidar. Mas aqui é difícil, aqui as coisas não é assim do jeito que o senhor pensa. Eu não sei, mas quem aqui já teve a necessidade, eu já tive necessidade 2 vezes de correr para uma emergência e ser muito bem atendido? Não me deixaram faltar nada? Não é verdade? Então nós temos de Deus algo, uma graça maravilhosa, não a graça salvadora, mas a graça de ter aquilo que nós não temos, e Deus coloca à nossa disposição. Mas nós estamos sempre fazendo questão de viver aquilo que nós criamos como expectativa, não aceitar a realidade e sermos gratos por essa realidade. Outra coisa que Jesus Cristo fala, bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra como herança. Quando a gente volta ali em Apocalipse 2:5, vamos nos lembrar onde nós caímos. Até contei uma historinha aqui esses dias, né? Do Santo Antão, foi domingo passado. O cara é muito perfeito, o diabo falou, não tem como pegar esse cara,
Porque ele é perfeito em tudo, eu não tenho brecha na vida dele. Aí foram perguntar para ele, o que é? Por que o diabo não consegue te pegar? É porque eu sou santo. Pronto, descobriu a brecha. E foi nessa brecha que ele entrou. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não somos humildes o suficiente para saber que tudo que nós somos, tudo que nós temos, é dádiva de Deus. Nada é meu. Absolutamente nada. A vida não é minha. As coisas que eu tenho não são minhas. Tudo é de Deus. Então, se eu começo a ter esse entendimento e saber que todas as coisas vêm de Deus, eu não vou sofrer mais. Eu não vou ter mais problema. Os problemas que eu tenho com a vida hoje, eu não vou ter mais. Então, a gente começa a limpar a nossa vida. Aquele banho com aquela água morninha que tira a dor do corpo, o sabonete que tira toda a sujeira, e nós começamos a entender a dádiva de Deus na nossa vida. Jesus Cristo continua dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Meus amados, imagine esse homem nesse testemunho. Imagina a vida que esse homem viveu. Ele não viveu sozinho. Quantos milhões de pessoas estavam nesse projeto? Esse projeto assassino. Eu não sei como seria o relato dos outros. Eu não sei como seria o meu relato depois de passar por isso. Eu conheci um judeu em Barretos. Esse cara tinha mania de sentar no banco da praça, São Benedito, lá em Barretos, ele tinha um caderninho desses pequenininhos, esse caderninho pequeno, e ele tinha o hábito de escrever de 1 a 1000, todos os dias. Aí ele via gente, alguém se aproximava, ele levantava rápido a cabeça e ia embora. No dia seguinte, ele estava lá no mesmo horário, no mesmo caderninho. Eu era engraxate, então eu vivia na praça ali e via isso. E ele escrevia de novo. E eu achava bonito o número dele. Ele fazia um número muito perfeito. Um número assim, bem letra gráfica, né? Eu achava bonito aquilo. E eu comecei a desenvolver a questão da escrita, que se perdeu com o tempo, mas até aquele momento, porque eu achava bonito ele escrever daquele jeito. Mas era de 1 a 1000. Não podia ninguém se aproximar dele. Um belo dia eu descobri por que ele era uma pessoa daquele jeito. Ele tinha passado por guerra. Ele era um judeu. E ele tinha conseguido fugir naquele momento da guerra. E ele era muito atormentado. Eu não sei como esse homem morreu, era menino, ele já era um homem, né, aquele estilo judeu mesmo, barbudo, cabelo branco, mas muito atormentado. Esse homem passou pelo mesmo processo. O problema é como você recebe as coisas. É aquilo que a pastora fala, né? Às vezes a coisa é uma casquinha de ervilha, a gente faz dela uma casca de coco. Às vezes o problema é só uma casquinha de ervilha. Fininha. Se você apertar um pouco o dedo, ela dissolve. A gente faz daquilo uma casca de coco. Quase que intransponível. E é isso que nós temos feito. E as leis, eu chamo isso de leis da bem-aventurança, porque se ela for seguida, nós vamos viver bem. Nós vamos compreender melhor tudo aquilo que circunda a nossa vida. Nós vamos entender melhor os relacionamentos. Eu dizendo hoje de manhã com o Rafael e com a Priscila, a gente conversando, eu dizendo, olha, não adianta ser religioso, tem que ser cristão. Eu preciso te tratar bem. Eu não posso resistir o mal. Esse homem não resistiu o mal, ele aceitou. Em aceitando o mal, ele descobriu um viés, ele escolheu uma via para caminhar e caminhar bem, e viver bem. Então, a lição que fica de tudo isso para mim é que eu sou muito fraco, mas existe uma força que me rege, e que se eu começar a tomar consciência disso, e tomar posse disso, eu vou começar a viver bem. E Jesus Cristo continua dizendo assim, olha, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se tem uma palavra na Bíblia que me incomoda muito, essa palavra chamada pacificador. Sabe por quê? Muitas vezes eu não fui uma pessoa pacífica. Qual o significado de um pacificador? Qual é a palavra que pode te remeter, um sinônimo que pode te remeter a isso? O que significa um pacificador? Sabe, o pacificador é aquele que quando alguém vem falar mal do outro, vamos orar para aquela pessoa,
Se alguém não fez aquilo que você queria, do jeito que você queria, entenda, seja um pacificador. Isso é bíblico. Tratar bem as pessoas, não ser rude com ninguém, ser educado. Isso é ser pacificador. É muito fácil um cabra desse tamanho aqui querer ser bravo com um cara do meu tamanho. É fácil, não é? Olha o tamanho do bicho. Jovem, né? Musculoso. É muito fácil, quando eu estou numa situação de comando, e querer maltratar as pessoas. Isso é feio, isso é ridículo, isso não é ser cristão. A gente vê muito isso. A pessoa vai na igreja, mas trata mal todo mundo. Isso é não ser pacificador. Nós temos obrigação de cumprir a Bíblia. Nós temos o dever de cumprir a Bíblia. Ser pacificador é isso. Ah, não fez do jeito que eu queria, tudo bem. Vem cá, você não sabe como fazer? Deixa eu te explicar. É assim, 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 assim. Pronto. Pacificou. Não gerou ira no outro coração, não ficou irado. Mostrou que é cristão. Porque é a coisa que eu sempre falo, né? Ser cristão dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo, né? Que a pessoa está de boca fechada. O duro é quando ela pega o microfone, que nem eu, né? Aí a gente vai ver se ela é pacificadora mesmo. Então, sabe, nós temos que tomar consciência, gente, ser cristão de verdade, ter essa consciência cristã e viver do jeito que esse homem viveu. Ah, é um judeu, com 13 anos. Você sabe o que acontece com um menino de 13 anos judeu? Sabe o que acontece? Ele faz a sua declaração de fé aos 13 anos de idade. Esse homem foi fazer com 91. E sabe o que significa um judeu fazer a sua declaração de fé aos 13 anos? Ele já se torna responsável pelas suas atitudes. Eu não convivo no meio do povo judeu. Esse homem é um judeu que me ensinou muito. Eu não convivo no meio de judeu para afirmar isso. Mas eu acredito que um judeu que viva, porque isso é uma lei, isso é mandamento, é conhecimento da Torá, né? Aos 13 anos, quando ele faz essa declaração de fé, ele já se torna consciente de que ele não pode errar mais. Ele já se torna consciente de que ele não deve errar mais. Ele sabe que tudo que ele fizer vai ter um preço. Então, eu fiquei pensando, bom, um menino judeu, vivendo num campo de concentração, tendo gratidão pela vida, reconhecendo todos os bens, é o que ele fala, a vida me apresentou muitas atrocidades, mas me apresentou muitas coisas boas. Eu escolhi viver as boas. Eu escolhi fazer as boas. E nisso, esse cara chega aos 91 anos, fazendo aquilo que o judeu chama, é um nome esquisito de falar, até difícil de falar, né? Bar mitzvah. O bat é da menina, o bar é do menino. O menino aos 13, ele faz o bar mitzvah. A menina aos 12 faz o bat mitzvah. Ou seja, uma menina com 12 anos já é responsável pelas suas atitudes. Um menino com 13. E nisso tudo, meus amados, nós vamos crescendo. Nisso tudo, nós vamos aprimorando a nossa relação com Deus, nossa relação com o ser humano, a nossa relação com a vida. E o que nós precisamos é voltar a ser criança, nos lembrarmos das coisas boas, das lembranças boas que nós carregamos pela vida. Né? Eu já contei isso para vocês, já falei isso com vocês. Eu tenho uma irmã que ela decidiu viver a vida dela só se lembrando do passado. A Fernanda ouviu muito isso dela, né? Ah, porque quando eu tinha a sua idade, eu já lavava roupa, eu já cozinhava, minha mãe me batia muito, então você tem que passar pelo mesmo processo para se tornar gente. Jesus fala, não resistam ao mal, ofereça outra face. Ele oferece, sabe o que é nisso? Amor. Uma conduta de amor, uma conduta de reciprocidade com Deus, onde a ação do amor de Deus, através do Espírito Santo, se torna a nossa segunda pele,
se tornam as nossas atitudes, se tornam as nossas palavras. E aí, terminando, bem-aventurados os de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Percam 16 minutos da vida de vocês, 16 minutos. Eu gostaria que o Tiago colocasse esse link aí na... Ouça um relato desse homem, porque eu sou muito pequeno para conseguir relatar tudo que esse homem viveu. Eu tenho certeza que muita coisa na vida de vocês vai mudar. Na minha vida mudou. Não estou dizendo que vocês têm defeito, não. Estou dizendo que na minha mudou porque eu estou cheio de defeito, né? Mas foi algo muito impactante, gente. Muito impactante. A gente precisa aprender com quem já passou pelo caminho. Às vezes a gente quer aconselhar alguém e fala, olha, não faça isso, não faça aquilo. Isso vai te levar para a perdição, isso vai te levar, né, para um abismo. E o jovem, principalmente, tem essa mania de falar, não, eu tenho que ter a minha experiência. Tem muitos que não têm a chance de concluir a experiência. Ficam pelo caminho. Então, vamos ter corações pacíficos, vamos ter a gratidão como se fosse a maior verdade da nossa vida, para a gente só reconhecer o bem. Porque só pratica o bem e só reconhece o bem quem é grato. Grato pela vida. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você guardasse no teu coração um barulho. Eu vou te pedir uma coisa muito louca. Eu gostaria que você gravasse um barulho na sua mente. O barulho de uma bomba explodindo, do jeito que nós vimos ali. E o que é que você faria com esse barulho? Qual o sentimento que traria ao seu coração quando você ouvisse um barulho desse tamanho? Com certeza todos que estavam ali poderiam pensar, chegou a minha vez. E nesse momento muitas pessoas devem ter pensado, Senhor, eu queria ter uma segunda chance, para abraçar pessoas que eu não tive chance, que eu tive chance de abraçar e não quis abraçar. De pedir perdão, Senhor meu Deus, para pessoas que eu tive chance de pedir perdão e não pedi. De amar um pouco mais, de sentir o brilho da vida um pouco mais, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nessa manhã nós tenhamos uma consciência de que o barulho dessa bomba, Senhor meu Deus, já não existe mais. Mas existem os sentimentos, sentimentos que têm que ser curados, sentimentos que fazem muito mais barulho na nossa mente do que o estrondo de uma bomba, Senhor. Sentimentos que precisam ser tirados da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Que nós amemos um pouco mais a vida, que nós amemos mais ao nosso próximo, que nós amemos mais a chance que Deus tem dado para nós fazermos o bem. Que nós tenhamos a consciência, Senhor, que existe só um momento na nossa vida para tomarmos a decisão. E muitas vezes essa decisão pode nos levar, Senhor meu Deus, a caminhos tão sonhados, mas também pode nos tirar desses caminhos tão sonhados de Ti nas nossas vidas. Que nós saibamos, Senhor meu Deus, e tenhamos a plena consciência de que o sangue derramado na cruz foi por amor. Jesus Cristo não resistiu ao mal. Jesus Cristo não resistiu o mal, Ele ofereceu a outra face. Assim como esse homem, Senhor meu Deus, nesse relato, escolheu viver o bem, escolheu, Senhor meu Deus, olhar para as coisas boas da vida, que nós também saiamos daqui nessa manhã, olhando para as coisas boas da vida, sabermos apreciar o sol, sabermos apreciar a neve, sabermos apreciar o frio, sabermos, Senhor meu Deus, apreciar um prato de arroz e feijão, sabermos apreciar, Senhor meu Deus, quando só há farinha e o leite, mas que nós tenhamos a consciência de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam, segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. Sabemos que o Senhor está apenas lapidando o nosso caráter, Senhor.
Então, que esse caráter seja lapidado para o bem, Senhor. Que esse caráter seja lapidado, Senhor, meu Deus, quando as pessoas olharem para nós, saber, esta pessoa realmente é um cristão, esta pessoa realmente carrega a marca da cruz na sua vida, esta pessoa realmente tem o DNA de Deus, essa pessoa é levada pelo Espírito Santo de Deus, praticando o bem em todo o tempo, sabendo que a fraqueza daqueles que parecem ser truculentos e fortes, apenas é uma maneira de defesa, porque são fracos, porque a palavra de Deus nos ensina que na nossa fraqueza, quando estamos fracos é aí que somos fortes, porque Deus está operando por nós, Deus está lapidando, Deus está cuidando, Deus está transformando homens, meninos em homens, Deus está transformando meninas em mulheres, e esse exército crescendo a cada dia, para suportarmos o dia mau. Tenho certeza, Senhor meu Deus, que nada é em vão. Essa manhã não é vã na nossa vida, ela trouxe algum benefício da palavra de Deus ao nosso coração, que nós saibamos reter tudo aquilo que é bom, que nós saibamos reter tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus, tudo aquilo que é agradável ao nosso próximo, tudo aquilo que traz o benefício da paz, Senhor meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, transforma o nosso caráter. Faça com que sejamos, Senhor meu Deus, embaixadores do Teu reino aqui na terra, verdadeiramente, em nome de Jesus. E nós nos despedimos nessa manhã, Senhor. Eu te coloco, Senhor meu Deus, a minha vida. Coloco a vida de cada um que aqui está diante do Teu trono, Senhor. Eu peço, Senhor meu Deus, que o Senhor traga paz aos corações que aqui estão. Que traga, Senhor meu Deus, a mente dessas pessoas que aqui estão, a esperanças de um dia melhor, esperanças renovadas em Ti, meu Deus. Traga, Senhor, meu Deus, aos nossos corações o benefício dessa paz, que traz também longevidade de vida, que traz, Senhor, meu Deus, relacionamentos perfeitos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que em Ti todas as coisas são possíveis. Que o grande amor de Deus Pai e a graça salvadora de Jesus Cristo, que tem cuidado de nós, que tem cuidado da nossa família, seja com todo nós para toda a eternidade. A igreja diga amém, aplaudam o Senhor